noite, meu querido, minha querida. Estamos aqui para finalizar o pensamento durkheimiano no último tema, e um tanto quanto polêmico, o Le Suicide, publicação de Durkheim em 1897, que pretende ali analisar comprovando suas teorias. Antes de entrar na temática da sociologia enquanto esse tema, eu vou fazer uma pequena fala no campo da filosofia sobre o suicídio. Até porque o suicídio é um tema nobre na filosofia. Aqui eu recorro para lhe lembrar sobre Sócrates, o momento em que ele decide tomar a cicuta. Você vai, não raro, encontrar uma fala ou uma observação na filosofia demonstrando para a gente como ela aborda, né? O próprio Durkheim tem uma grande influência da filosofia na sua formação enquanto acadêmico. Então, veja bem, a filosofia demonstra para a gente uma pergunta já. Qual a vida que vale a pena ser vivida? Albert Camus trata para a gente no conto de Sísifo, publicado em 1841 também na França, justamente essa perspectiva. A própria narrativa no Ocidente, a construção do Ocidente, inclusive nas falas religiosas, demonstra para a gente que a vida, respondendo a minha própria pergunta, em parte, a vida que vale a pena ser vivida, ela começa a partir do detrimento da matéria. Logo, nós teríamos a concepção e a análise da seguinte perspectiva: é quase uma apologia à morte. Então, a partir dessa linha de comentário, eu quero que você pegue o tema o suicídio, que por muito é retratado como tabu ainda nos dias atuais, e seja destrinchado de uma maneira diferente. Vamos lá. A partir daqui, nós vamos analisar na visão do sociólogo Émile Durkheim. Eu quero que você recorra e relembre a nossa aula passada, tá aí no canal, para caso você queira dar uma revisada, tá certo? Em nenhum outro vídeo eu fiz isso. Não se esqueça de inscrever, curtir e dar aquela força lá pra gente, tá bem? Durkheim vai trazer para a gente algumas concepções, como nós falamos anteriormente. A questão do fato social enquanto objeto de estudo, as alterações que estavam acontecendo, a forma que ele vai abordar as perguntas e modificações da sociedade industrial. Ele demonstra para a gente o sentimento de pertencimento, a solidariedade mecânica nas sociedades tradicionais e essa transformação na solidariedade orgânica nas sociedades industriais. E agora ele pega uma anomia ali, um fato social, para destrinchar e comprovar para a gente a aplicabilidade de tudo que nós falamos anteriormente deste francês. Nós começamos, portanto, a ideia do suicídio. Antes de qualquer coisa, o suicídio para Durkheim é toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo da própria vítima que esteja consciente do resultado que vai haver. Logo, aqui nós precisamos determinar o seguinte. Veja bem, o sujeito deve estar consciente aonde esta ação o levará. Vou lhe dar um exemplo simples. Vou criar um personagem fictício aqui, tá? Olafo de Marvalho acredita que o cigarro ele não faz mal ao indivíduo, que ele não é capaz de matá-lo. Logo, a partir do momento que ele não atribui uma consciência à morte, o fato dele ser tabagista inveterado não caracterizaria na ideia de Durkheim suicídio. Seria mais para o meu caso, que eu atribuo o cigarro a diversos tipos de câncer e demais doenças possíveis. Logo, a essa consciência de que a ação me levará à morte, seja ela por um excesso de noção de função social, seja ela por um enfraquecimento dos laços sociais, elas resultam no que o Durkheim chama de suicídio. E esse positivo e negativo está descrito para vocês aí na telinha, dê uma olhadinha. O ato positivo pode ser, por exemplo, vinculado à ideia de um próprio revólver, né? E um ato negativo vinculado ali com a ideia de, por exemplo, estou num processo de greve de fome. Então, desse modo, o suicídio ele seria a consciência do indivíduo em relação à ação que ele está tomando. Logo, aqui também se faz necessário o seguinte: para Durkheim, o que vai interessar é justamente quais fatores sociais
colaboram no direcionamento e na determinação do suicídio do indivíduo. Perceba, é bem provável, comprovando até a própria teoria de Durkheim, que a maioria de nós tenha pensado no suicídio. Mas sabemos que nem todo mundo que pensa no suicídio, o indivíduo entristecido, por exemplo, ele não o comete. Então, quais são essas situações sociais que vão fazer com que o suicídio aconteça no modo social, no coletivo? Lembrando, mais uma vez, aquela máxima de Durkheim, né? A soma dos indivíduos não explica a sociedade. Nós estamos aplicando todos os conceitos anteriores que nós falamos à temática exposta agora para você. Pois bem, o livro é dividido em 3 etapas. Nós vamos analisar aquilo que possivelmente poderia cair no Enem. No entanto, eu já quero chamar a atenção aqui para você. Veja bem, o suicídio ele tem uma taxa que ele não para de crescer no mundo todo. A América Latina, no próprio Brasil, o suicídio basicamente ali nos últimos 20 anos dobrou os seus números, né? E nós vamos ter diversos centros no mundo fazendo essa análise. Logo, é uma temática interessante para nós estarmos observando, tá certo? Então vamos lá. O suicídio como fato social para o Émile Durkheim, como ele vai demonstrar essa pesquisa para a gente? Ele pega o que ele mesmo chama de análise da taxa global do suicídio. Então ele vai pegar todas as caricaturas ali que estão acontecendo no Ocidente, ele vai criar uma análise de dados ali do que está chamando a atenção. Tudo bem? Nota, a análise do indivíduo, do que levaria propriamente o indivíduo à ação de abreviação da vida, não interessa para o Durkheim. Isso não quer dizer que não seja importante. A psicologia e a psiquiatria analisam o individual e isto é fundamental para nós conseguirmos observar a melhora ali do indivíduo. Mas para a sociologia são os dados, a análise mais do coletivo, não se esqueça disso. Logo, ele vai fazer a junção do que seria a predisposição individual somada a uma determinação social. É o que nós chamaremos de estrutura e conjuntura. O Durkheim ele faz essa aproximação dos dois e chega em diversos dados distintos. Durkheim, ou Durkheim, como você preferir, pode ser que por muitos apaixonados ainda da linha acadêmica, iniciantes ali da sociologia, eles peguem e retratem o Durkheim como meramente positivista. Aqui, eu quero lembrá-los que os principais centros de análise do suicídio do mundo ainda recebem o nome deste, tá certo? Os dois principais, um dos principais, eles ficam em Estocolmo, na Suécia, e fica também em Tóquio, no Japão. E eles basicamente partiram do princípio da análise durkheimiana. Tudo bem? É óbvio que houve a necessidade de adaptação da leitura. O próprio Durkheim defenderá isso no Lei Suicida. Portanto, que dados foi que ele chegou ali no século XIX? Antes de entrar nos dados, Durkheim nos alerta que esses dados podem ter sido alterados, manipulados, haja vista que nós criamos ou crescemos dentro de uma sociedade onde o suicídio ele não é bem visto, onde o suicídio não se toca basicamente no assunto. É visto como a máxima ali do egoísmo, né? Uma série de interpretações ali, o pecado imperdoável, a ação covarde e etc. Para além desse tipo de análise, Durkheim chega em alguns dados. Por exemplo, entre países protestantes, onde países mistos, países católicos e católicos gregos, Durkheim demonstra para a gente que a maior incidência ocorreu entre protestantes. E ele chega numa hipótese sobre isso também. É que do fruto da própria reforma protestante, o protestantismo deixa os indivíduos, as pessoas que participam do seu senso de grupo, uma certa liberdade interpretativa diferenciada em relação aos católicos, por exemplo. Ou os judeus. Os judeus têm um índice menor do que os católicos têm um índice menor do que os protestantes. Então, veja bem, essa é a primeira caricatura dos dados ali que nós temos. Os protestantes do século XIX
tiveram os índices mais elevados. Entre homens ou mulheres? Homens. Lembrando que as funções sociais externas, elas eram, nesse período, com certeza, muito mais realizadas ali pelos homens do que as mulheres. Qual é a idade mais propensa? Entre 25 e 30 anos. Indivíduos casados, solteiros ou viúvos. A incidência maior se deu entre solteiros, com exceção de uma análise ali específica relacionada às pessoas que casavam muito cedo. É normal nas zonas urbanas, ou normal não, né? Mas era mais recorrente na ideia nas zonas urbanas ou rurais. O suicídio, na análise de Durkheim, ocorria muito mais nos centros urbanos do que nos rurais. Um fator interessante aqui, neste mesmo período, Durkheim viu que era o oposto do homicídio. O homicídio acontecia muito mais nas zonas rurais. O suicídio acontece mais nas zonas urbanas. Em indivíduos com filhos ou sem filhos? Sem filhos, porque ali o ato de ter filho, ter um cônjuge, por exemplo, né, são fatores que dificultavam ali a própria ação. Um outro elemento curioso, uma pessoa que tem a função social bem estipulada, aquilo que eu faço, o que eu desempenho dentro da sociedade, também cometia menos suicídio do que os demais. As pessoas que tinham ali uma função clara, né? Eu tenho um cônjuge, tenho um trabalho e etc., elas tendem a cometer menos suicídio do que as demais. Logo, não esqueçamos, as análises dos dados até agora, elas são do século XIX, hoje necessitaria de uma releitura sobre esses dados, tá? E o suicídio, ele não pode ser visto como um ato compulsório, um ato irrefletido, um ato covarde. Para o Durkheim, ele é um ato consciente, tá certo? E chegamos à tipologia do suicídio para Emile Durkheim. Veja bem, Durkheim vai classificar para a gente 4 tipos de suicídio. Dos 4, 3 são mais importantes. Eu tenho ali, começando, o suicídio egoísta, que é o oposto do altruísta. O que seria, portanto, o suicídio egoísta? É quando eu tenho uma integração social muito frágil. É quando os meus laços sociais eles não são suficientes. Isso pode acontecer tanto para o indivíduo que perde o casamento, perde o trabalho simultaneamente, por exemplo, e que ele não vê nos grupos sociais que ele frequenta uma força maior para ele continuar. Assim como pode ser visto no indivíduo que se acha incompreendido naquela sociedade, que ele se acha superior. Eu sou muito além do meu tempo, vocês não têm uma mente capaz de me compreender. Ou o indivíduo que para ele as regras sociais é indiferente. O suicídio egoísta, que nada tem a ver com a palavra propriamente dita, que a gente usa recorrentemente como sentimento, também pode ser chamado de suicídio egótico, ficaria mais fácil de desassociar com o sentimento, né? Logo, o indivíduo ele não consegue se encaixar ou ele não quer se encaixar na sociedade. Aqui nós temos exemplos mais clássicos, né? A depressão, por exemplo, uma doença psicossomática que é uma das mais avassaladoras do século XX e do século XXI, quiçá do XXII. Nós temos também aqui um exemplo mais atual, que nós pegamos há algum tempo atrás, a ideia daquele jogo lá da baleia azul, certo? Onde você tinha várias etapas a ser feita e por adiante. Na última era o próprio suicídio. Logo, o suicídio egoísta, eu tenho uma frágil integração social. Ora, eu não consigo participar dos grupos ou ver nele um sentido para continuar. Ora, eu não consigo me integralizar de forma alguma. Tá certo? O seu oposto é o suicídio altruísta. Veja bem, então aqui no suicídio altruísta eu já tenho uma alta sensação de pertencimento. A minha função social está muito acima do próprio indivíduo. Exemplo clássico aqui das aulas de sociologia para esse suicídio é o caso dos bombeiros no World Trade Center. Eles entraram e o bombeiro ali experiente, ao ver o prédio em chamas, sabia que a estrutura poderia ceder a qualquer momento, mas mesmo assim ele coloca a sua função social acima do próprio indivíduo. Ele coloca acima da vida dele
na sociedade. O que importa é que eu desempenhe aquilo que eu fui designado. Caso também dos policiais, por exemplo, em uma ação onde eles colocam a própria vida em risco. Suicídio egoísta, enfraquecimento. Suicídio altruísta, o sentimento de pertencimento é forte. Tá certo? Aqui eu vou pegar um exemplo cultural antes de passar para anômico. Um tempo atrás, era parte da cultura indiana, por exemplo, as mulheres concordarem serem tocadas fogo ali no funeral dos maridos. Você tem ali uma ideia que está acima, né? Uma ideia que vai para além do indivíduo. Tudo bem? Suicídio anômico. Neste aqui, veja bem, ele coloca em xeque tudo aquilo que nós compreendemos em uma sociedade. O suicídio anômico por Durkheim é quando eu não tenho regras suficientes para a regulamentação da sociedade. É o momento em que a consciência coletiva está sendo colocada à prova. É onde eu não consigo fazer, eu quero participar da sociedade, mas eu não consigo fazer o jogo acontecer. A sociedade não está funcionando como normalmente ela funcionaria. Exemplo clássico histórico aqui deste suicídio é o suicídio de 1929, durante a crise econômica mundial de 1929, né? O craque da bolsa ali, né? O evento ali global relacionado ao que acontece na bolsa de valores do próprio Estados Unidos da América. Logo, eu tenho uma falha na questão moral da sociedade. Então, o suicídio aí é importante a gente delimitar, que faz com que as regras estão enfraquecidas ou eu tenho ausência de regras neste momento. O quarto suicídio por Durkheim, ele não desenvolve tanto. Ele basicamente coloca uma pequena nota de rodapé, que é o suicídio fatalista. É o oposto do anômico. Se nós acabamos de ver que o suicídio anômico é a falta de regras sociais, o suicídio fatalista será o seu oposto, o excesso das regras sociais. É quando eu não consigo fazer o mínimo ali, exercer dentro do coletivo uma certa consciência. Tudo aquilo é muito delimitado demais. Eu não posso, tenho que seguir a risca ali. Posso exemplificar aqui através de um governo autoritário, mais severo, ou um governo totalitário, por exemplo, se encaixaria nessa visão fatalista durkheimiana. Tudo bem? Então, quero que você imagine o seguinte: egoísta, altruísta, oposto um do outro. Fatalista para o oposto do anômico. Fica mais fácil de você lembrar ali a cruz, tá certo? Uma religiosa. Então, como ficaria essa visão de Durkheim para amenizar essa situação do suicídio na sociedade? Aqui vos serve, inclusive, para o seu arcabouço cultural, né, relacionado à produção redacional. Para o Durkheim, é possível amenizar essa situação através fazendo com que os indivíduos consigam entender a sua função social dentro da sociedade. Isso vai fazer também com que ele compreenda melhor o que é a sociedade em que ele está inserido. Eu tenho o indivíduo, portanto, entendendo qual é a importância dentro dele do coletivo e também como funciona esse coletivo. Essa ideia de integração pode amenizar a situação do suicídio, tá certo? Pois bem, aí eu coloquei também a questão da valorização da justiça para explicação dos preceitos da liberdade e da igualdade. Lembrar aqui o conceito que nós falamos anteriormente no finalzinho da tese de doutorado da divisão social do trabalho durkheimiana. A igualdade numa sociedade industrial, ela não se pode ser vista diretamente no viés econômico. Isso seria contrário a tudo aquilo que o capitalismo sobrevive. Mas é na ideia da igualdade de direitos que todas as classes sociais teriam. Essa valorização da justiça, portanto, poderia amenizar esse sintoma de anomia. E o quarto ponto, a liberdade individual sendo designada, que a minha liberdade vai até onde do outro começa, né? Nós temos direitos iguais, caso contrário, nós cairíamos
invocando ali Thomas Hobbes, né? Nós cairíamos na guerra de todos contra todos. Pois bem, Durkheim, portanto, demonstra para a gente esse tema, ele faz uma proposta desse tema de uma forma inédita, de uma forma que vai chamar muita atenção. Eu pretendo gravar outra aula na visão também de suicídio de demais autores e de outras áreas. É um assunto que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito de falar sobre e eu tenho um pouquinho de leitura. Então, espero que tenha ficado compreendido aqui o básico, lógico, não confunda, isso aqui é uma aula para ensino médio, então aqui é o básico do pensamento durkheimiano para suicídio, tá certo? Então, gente, vou ficando por aqui, beijão, fiquem bem.